Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui novamente com vocês para a gente estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus juntos. Bem, como vocês já sabem, nesse trimestre nós estamos desvendando as influências dos meios de comunicação nas nossas vidas. Nós já falamos sobre os perigos da mídia eletrônica, desmascaramos as intenções por trás das programações da televisão. Na semana passada falamos sobre o impacto da TV na vida cristã e hoje a gente vai conversar sobre a influência do espiritismo na mídia. Se você ainda não assistiu essas aulas anteriores que eu falei, depois que terminar de assistir essa daqui, corre lá e assiste as outras aulas também para não perder nenhuma informação, pessoal. Quanto mais informação a respeito do reino de Deus a gente tiver, melhor vai ser para nós, não é mesmo? A gente vai estar mais munido aí para vencer o mundo, né? E com isso em mente, pessoal, aproveita e compartilha todas as aulas com a sua família, os seus amigos e vamos aí, espalhar conhecimento da palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Estamos contando com vocês. Mas vamos falar da nossa lição de hoje, que tem como tema a influência do espiritismo na mídia, como a gente já falou. Os textos bíblicos de hoje, que estão sugeridos aqui na nossa revista, eles estão no livro de Deuteronômios, Apocalipse e Salmos. Eu quero que vocês leiam todos os textos sugeridos, mas como o nosso tempo aqui é um pouquinho mais curto, agora eu só vou ler com vocês o texto de Salmos e Deuteronômios, ok? Tenham sempre a Bíblia aí pertinho de vocês para conseguir acompanhar a leitura e entender melhor o que a gente vai conversar, né, pessoal? Então, se a tua Bíblia não está aí do seu lado, dá um pause no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai ler o texto de Salmos. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Dois versículos bem conhecidos, né? Vamos lá, como vocês sabem, eu vou ler aqui na nova versão da Bíblia Viva, mas você acompanha ainda a versão que você tiver em casa. Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor, ou seja, a Bíblia, a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Que lindo, né? Como é feliz o homem que não vai atrás do conselho de pessoas malvadas, mas que procura seguir os conselhos da palavra de Deus, meditar naquilo, pensar e transformar a sua vida através do que a palavra fala, né? E ensina. Agora a gente vai lá para Deuteronômio, vamos voltar um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 18. O texto sugerido vai do 10 ao 12, mas a gente vai começar a ler do 9, tá bom? Para contextualizar um pouquinho melhor. Então, Deuteronômio 18, vamos começar do 9, versículo 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Então, olha lá, tomem cuidado para não se corromper com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas. Atenção! Adivinhar o futuro e coisas secretas ou ler a sorte das pessoas. Invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria ou fazer encantamentos ou trabalhos de médium,
magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando essas nações da terra deles. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor seu Deus. Então, pessoal, a gente vê aqui, como a gente viu aqui nesses versículos, desde o Antigo Testamento, Deus condena determinadas práticas que a religião espírita aceita, pratica e ensina. Muito bem, ao longo de toda a Bíblia, pessoal, nós somos advertidos, e vocês sabem muito bem disso, a gente é advertido inclusive por Jesus, tá? Sobre isso que eu vou falar, depois vocês dão uma olhadinha lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, que a gente é advertido por Jesus contra falsos profetas e falsos mestres que disseminam falsos ensinos. Acontece, pessoal, que às vezes discernir um falso ensinamento é algo extremamente difícil para nós cristãos, né? Isso porque o princípio fundamental, pessoal, de toda a tática de Satanás é o engano. A língua nativa de Satanás é a mentira. Ele se expressa por intermédio de vários porta-vozes, né? Inclusive falsas religiões, filmes, televisão, tudo para nos enganar. Mas todas as mentiras, pessoal, todas as mentiras, todo o engano se origina nele, em Satanás. E a mentira dele, a mentira de Satanás, começou lá no Jardim do Éden e continua até hoje, pessoal. Sabe, no grupo de jovens lá da igreja sede, eu comecei um clube do livro das meninas, só de meninas, né? A gente já está na segunda edição desse trabalho e esse ano eu estou lendo com elas um livro que fala exatamente sobre derrubar as mentiras de Satanás através das verdades da palavra de Deus. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pedacinho dessa nossa leitura que caiu como uma luva nesse assunto desse trimestre aqui. Então eu vou ler um pouquinho para vocês. Na verdade, ó, eu vou mostrar o livro, eu comprei lá na CPAD, chama Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Veja como tem a ver o que a gente está falando aqui. Então eu vou ler para vocês um pouquinho do que as autoras falam aqui. Olha só. Elas dizem o seguinte: Satanás ataca a sua geração, a nossa geração, com mais mensagens do que já atacou a qualquer geração anterior. Com tantos meios de comunicação, ela fala aqui, filmes, TVs, revistas, sites, páginas, né, no Facebook, Instagram, mensagens de texto, celular. Com tantos meios de comunicação, as mensagens que bombardeiam vocês são muito mais numerosas do que qualquer geração anterior já experimentou. Nunca uma geração foi tão exposta a tantas mensagens através de tantos meios. É verdade, né, pessoal? Como a gente falou já nas outras aulas aqui, a gente recebe assim, acontece e a gente já tá sabendo o que aconteceu, né? É assim, na palma da mão a gente já tem tudo. E qual que é o resultado disso? Qual é o resultado dessa bombardeio de informações? Ela fala aqui, ó, a nossa geração não tem uma única fonte de influência ou de verdade. Em vez disso, é provável que vocês, adolescentes, jovens, escolham partes de filosofias e teologias de muitas fontes diferentes e criem o seu próprio padrão de certo e errado. Olha o perigo, né, galera, disso. Aí ela cita aqui, pessoal, um pesquisador cristão americano que chama George Barna, que ele cunhou o termo geração mosaico, para falar dessa geração de hoje, né? Ele escolheu essa expressão porque nós costumamos pegar informações de muitas fontes diferentes e chegar ao nosso próprio conceito de verdade. Barna afirma que essa geração não se incomoda com as mensagens contraditórias que recebem dessas influências diversas. Você vê algum problema nisso? Claro que tem, é um super problema, um super perigo. Ela mostra aqui também um artigo do New York Times que observou a tendência entre os adolescentes e jovens de hoje de misturar elementos de muitas crenças diferentes e criar seu próprio mosaico ou misto religioso. Olha o perigo disso. Então,
o que a nossa geração começou a fazer? A nossa geração, pessoal, começou a relativizar a mensagem bíblica, achando que está certo adicionar determinados conceitos de outras religiões aos ensinamentos de Cristo. Aliás, a gente vai ver um pouquinho para frente que é exatamente isso que o Espiritismo faz. Eles dizem seguir Jesus e apenas adicionar algumas coisas aos ensinamentos de Jesus. E o que acontece, pessoal? Nós começamos a acreditar e engolir toda e qualquer mensagem que está sendo vinculada por aí. Pessoal, nós precisamos começar um movimento para resistir a essa tendência atual. E mais do que isso, pessoal, começar a mudá-la. A gente tem que olhar para aquele que é a única fonte da verdade e parar de absorver falsos ensinos. Ok, estamos falando de falsos ensinos, mas o que é um falso ensino? Pessoal, nada mais é do que qualquer ensino contrário às doutrinas básicas da palavra de Deus. A toda e qualquer doutrina, né? Mas a gente está falando aqui, vamos falar das doutrinas básicas. Mas quais são as doutrinas básicas da palavra de Deus? Sabe, pessoal, a nossa igreja publicou um livro chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É esse livro aqui, ó, trazer mais perto, vocês já devem ter visto. Nesse livro aqui está compilado o nosso credo como igreja, ou seja, aquilo que a Assembleia de Deus acredita. Eu acho que esse é um livro muito legal, interessante e importante para todos nós termos na nossa casa. Logo nas primeiras páginas, para ser mais exata, aqui na página 21, tem uma descrição resumida daquilo que nós cremos. Eles colocaram aqui, ó, cremos. E colocaram 16 tópicos que resumem bem as principais crenças da nossa igreja. Então, isso aqui é uma dica muito legal. Tem para vender, obviamente, na CPAD. É um preço super acessível, porque a ideia é que todo mundo adquira mesmo e saiba quais são os princípios que a gente está afincado. Muito bem, eu comecei dizendo aqui que um falso ensino é tudo aquilo que é contrário às doutrinas básicas da palavra de Deus. Então vamos ver quais são essas doutrinas básicas da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Trindade, né? Depois a gente pode olhar mais, vocês podem procurar mais textos na Bíblia falando sobre isso, tem textos em Mateus, em 2 Coríntios. Então, o princípio da Trindade, de Deus, Pai, né? O Jesus, Filho e o Espírito Santo. A gente trabalha com esta lógica. Então, o segundo, o nascimento virginal de Cristo, ou seja, que ele veio ao mundo através da Virgem, né? Isso a gente vê em Isaías, a profecia, depois em Mateus, né? Terceiro lugar, a gente acredita, como princípio básico da nossa doutrina cristã, na morte expiatória de Cristo, na ressurreição física dele e na sua segunda vinda. Para nós da Assembleia de Deus, essa segunda vinda, até eu já falei isso para vocês, ela se separa em duas, né? Quando uma que ninguém vai ver, só os santos vão se encontrar com Jesus nas alturas e depois a gente vem todo mundo junto aí, que todo olho verá, todo ouvido ouvirá, né? Todo joelho se dobrará, que todo mundo vai ver e a gente vai vir reinar aqui no milênio com Jesus. Então a gente acredita nisso. Quarto lugar de doutrina básica que a gente acredita é a salvação pela graça por meio da fé. Ou seja, não é por meio de boas obras, não é por nada do que a gente faça. A salvação ela é pela graça através da fé. É um princípio básico da nossa doutrina. Em quinto lugar, é a ressurreição física de todos os crentes. Então, física, não só a da alma, né? É o do corpo também. E, por último lugar de doutrina básica, tá, pessoal? É a realidade do céu e do inferno, ou seja, a existência desses dois lugares, né? Céu e inferno. Então, pessoal, todo ensino que seja contrário a alguma dessas doutrinas básicas que eu acabei de falar aqui, que estão na palavra de Deus, é considerado um falso ensino. Tudo que vier contra, dizer contra algum desses pontos, é um falso ensino. Pois bem, o tema da aula de hoje é específico sobre o Espiritismo, né? E como isso é contra os ensinamentos da palavra de Deus. Então, como a gente está numa aula online, que a gente não consegue debater, né, e nos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, agora eu vou focar em mostrar por que a doutrina espírita ela é contrária à palavra de Deus, tá? Então, para começar,
do que eu pesquisei, né, fui atrás para ver aqui, a doutrina espírita ela é composta, pessoal, por um conjunto de leis, tá, que foram compiladas pelo Allan Kardec, né, que foram reveladas para ele, segundo ele, pelos espíritos superiores, né, e essas leis que foram reveladas a ele estão contidas nos livros, nas obras dele, desse homem. Na visão deles, o Espiritismo veio recordar e complementar os ensinamentos de Jesus. Veja só, já começa por aqui, né? Vocês acham, pessoal, que os ensinamentos de Jesus precisam ser complementados? Se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, vocês acham que Deus deixaria alguma informação importante fora da Bíblia ao ponto de precisar ser complementada? Especialmente sobre a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus? Vocês acham que se Jesus tivesse mais alguma coisa mega importante para falar para nós, ele não teria falado? Ele precisaria que viesse alguém em outra época e falasse, complementasse? É claro que não, pessoal. A nossa fonte de sabedoria é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Como diz no Salmo 119. A Bíblia fortemente condena a prática do espiritismo, da mediunidade, do ocultismo, da percepção extrasensorial, né? A gente tem isso escrito em Levíticos, a gente tem aqui em Deuteronômios, como nós lemos no começo, está bem especificado de forma bem clara em Deuteronômios 18, né? Aí tem também horóscopos, cartas de tarô, astrologia, cartomantes, leituras de mãos, comunicação com os mortos e etc. Tudo isso está incluído nessas categorias, inclusive aquelas coisas de signo, né, pessoal? Aí as meninas, né? Na minha época tinha muito disso, eu acho que ainda hoje é muito forte, né, essa coisa dos signos. Então, nada disso, gente, tem base bíblica, tá? Essas práticas, elas se baseiam no conceito de que existem deuses, espíritos ou entes queridos, pessoal, que já morreram, que podem nos dar conselhos e orientação. Esses deuses ou espíritos, pessoal, nada são mais além do que demônios, tá? Isso em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 14 e 15, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a Bíblia, pessoal, ela não nos dá razão para acreditar que um ente querido que já morreu possa ou mesmo irá querer se conectar com a gente ou falar com a gente. Se eles eram crentes, segundo o nosso credo, se essas pessoas que já morreram eram crentes, eles estão no paraíso, né? Aproveitando o lugar mais maravilhoso que a gente pode imaginar, em comunhão com o nosso Deus de amor. Se eles não eram crentes, eles estão no inferno, né, sofrendo o tormento incessante por terem rejeitado o amor de Deus. Simples assim, né? É o que a gente falou ali da doutrina do céu e do inferno. É nisso que a gente acredita, né? Então, assim, ó, eu não sei, vocês já viram falar, não, mas eu tenho amigos, ou eu tenho pessoas conhecidas que foram, então, atrás de médiums, ou essas pessoas que leem, né, de cristais e coisas, e veem o futuro e tal, como é que eles poderiam saber de determinado assunto, ou de determinada coisa, né, da minha vida, não tinha como saber. Então, assim, é inegável que esses médiums, essas pessoas, algumas vezes eles sabem de coisas que deveriam ser impossíveis que eles soubessem. E da onde eles tiram essas informações? E a resposta é clara, é de Satanás, né? Como eu falei para vocês, 2 Coríntios, no capítulo 11, até vou ler aqui, ó. No capítulo 11, 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 14 e 15, diz assim, ó. Portanto, não é de se admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, servos de Satanás, né? Assim, ó, ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de se admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que suas obras malignas merecem, né? Então, assim, e depois lá em Atos, no capítulo 16, né, Jesus descreve, Atos no capítulo 16, não é Jesus que descreve, né, Paulo ali, ele
ele repreendeu uma mulher, uma adivinhadora, que estava prevendo o futuro. E ele repreendeu expulsando o demônio dela, né? Então, assim, na maioria dos casos, pessoal, os próprios médiums, eles estão enganados, né? Eles não conhecem a verdadeira fonte da informação que eles recebem, na maioria dos casos. Mas em qualquer caso, e qualquer que seja a fonte da informação, nada, absolutamente nada ligado ao espiritismo, bruxaria, astrologia e etc., é a intenção de Deus como meio para a gente descobrir informações. Como Deus quer que nós possamos discernir a sua vontade para as nossas vidas? É bem simples. É estudando a Bíblia em primeiro lugar e orando a Deus, pedindo por sabedoria. Sabedoria do céu, sabedoria de verdade, aquela, sabe, que vem desmascarar todo o engano, toda a mentira, né? Só que a gente precisa ter o quê? Conhecimento da palavra, pessoal. É passar tempo mesmo, é gastar tempo na palavra de Deus. Outro conceito que também é bastante difundido pelo espiritismo e bem famoso aí nos filmes hollywoodianos é o da reencarnação, né? Ou seja, eles acreditam que o espírito ele fica indo de um corpo para o outro e até eles acreditam nisso que o espírito faz isso para a própria evolução, para evoluir como espírito, para se tornar alguém bom. Então ele fica reencarnando até ele atingir esse nível, né? Mas, pessoal, a reencarnação ela não tem qualquer fundamento bíblico, porque a palavra de Deus nos diz claramente que a gente morre uma vez só e em seguida a gente já enfrenta o juízo. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, fala isso. Então, a Bíblia nunca, pessoal, menciona as pessoas tendo uma segunda chance na vida ou voltando à vida como pessoas ou animais diferentes, como tem aí em Hollywood, né? Que volta no cachorrinho, aí o cachorrinho encarna em outro cachorrinho e reencarna em outro cachorrinho. O cachorrinho cuida daquela família inteira, já viram isso, né? Então, na Bíblia não existe nenhuma referência para esse tipo de coisa, né? Jesus, ele disse para aquele criminoso da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse, você terá uma outra chance para ter uma vida nessa terra e daí você vai se redimir desse mal que você fez. Não, pelo contrário. Em Mateus, no capítulo 25, lá pelo versículo 46, nos diz especificamente que os crentes seguem adiante para a vida eterna, enquanto que os incrédulos vão para o castigo eterno. Então, pessoal, a reencarnação ela tem sido uma crença popular por milhares de anos, mas ela nunca foi aceita por cristãos ou pelos seguidores até do judaísmo, porque ela é contrária às escrituras. Então, para nós cristãos, não tem que haver dúvida, pessoal. A reencarnação, o conceito da reencarnação não é bíblico e deve ser rejeitado como uma doutrina falsa, tá? Agora, gente, como eu falei, já repararam quantos filmes, séries, novelas que abordam esse assunto da reencarnação? São inúmeros, né? Veja só como nós precisamos estar alertas e vigilantes com os conceitos e as doutrinas transmitidos através da mídia. Pessoal, nós precisamos conhecer melhor a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto como? Usando a palavra, era o tempo inteiro, está escrito, está escrito, está escrito aqui. E ele não estava ali com nada escrito na mão, ele tinha na cabeça, ele guardou no coração. Você tem lido a sua Bíblia diariamente? Feito aquele seu momento devocional? Pessoal, não tem conversa, a melhor defesa é o ataque. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que nos defende das astutas ciladas do inimigo, é só assim. Como eu disse, Jesus venceu assim. A gente deve agir com sabedoria, pessoal, rejeitando valores contrários à vontade de Deus, buscando cada dia mais conhecimento bíblico e nos revestindo da armadura de Deus, a fim da gente resistir, e não só resistir, mas permanecer firmes no Senhor. Eu quero ler com vocês aí, peço para vocês abrirem aí a Bíblia de vocês, que eu já pedi para vocês ficarem com a Bíblia aí na mão, no livro de João, meu favoritinho, no capítulo 14, tá? E depois a gente vai para o 16.
Olha só que interessante. E ao meu ver, eu li esse com as meninas lá do Book Club, eu li isso com elas e coloquei, na verdade, como o nosso lema ali, né? Porque como que a gente derruba a mentira? A gente derruba a mentira com a verdade, né? E quem revela a verdade para nós? Olha só quem é. João capítulo 14, versículo 26. Mas quando o Pai enviar, isso é Jesus falando, tá? Palavras de Jesus. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Então, peraí, Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo, Deus vai mandar o Espírito Santo para nós e ele vai nos fazer lembrar das coisas que o próprio Jesus disse. Então, vocês acham que se Jesus, assim, o Espírito Santo vai lembrar aquilo que Jesus falou? Se ele não falou, como é que vai lembrar? Como é que vai complementar, né? Não tem, é o Espírito Santo que vai revelar a palavra de Deus para nós. Agora, vira a tua Bíblia lá um pouquinho, vai pro capítulo 16, vira uma página. E olha lá o que diz no versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Ele me glorificará e trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês a minha glória. Porque tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu posso dizer-lhes que ele mostrará a vocês a minha glória. Então veja o que Jesus está falando aqui. Ele chamou o Espírito Santo do Espírito da verdade, que vai guiar a cada um de nós em toda a verdade. E ele não vai estar falando de si mesmo, ele vai estar falando tudo o que ele ouviu de Jesus. Então, é o Espírito Santo que vai nos revelar a verdade da palavra. Não é nenhuma outra pessoa, não é nenhum outro espírito ou outro Deus. É o Espírito Santo. E a gente precisa, pessoal, se aproximar dele, buscar a verdade que está nele e parar de engolir sem pensar qualquer mensagem que aparece no nosso caminho. Como eu falei anteriormente, vamos começar, pessoal, um movimento para resistir essa tendência atual de geração mosaico, né? E vamos começar a mudar a nossa geração. Vamos nos encher do Espírito Santo, ser adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo, cheios da verdade. Eu tenho dito para as meninas lá que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a querer mudar através da verdade da palavra, a gente começa a derrubar os muros da mentira e construir colunas de verdade, colunas de sustentação que vão nos manter firmes. E é o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo que vai derrubar essas mentiras que a gente mesmo deixou que entrassem dentro de nós. Mas ele vai estabelecer a verdade dentro da gente. Mas para isso a gente precisa caminhar com o Espírito Santo, reconhecer a voz dele, né? Vamos começar a olhar para aquele que é a única fonte da verdade. Bem, por hoje é só, pessoal. Eu oro para que nessa semana que vai começar, a palavra de Deus dita aqui, através dessa aula, permaneça aí dentro de vocês, que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, desmonte aí muros da mentira dentro de você e comece a construir, através da palavra, colunas de verdade dentro de vocês. Eu desejo uma semana muito abençoada para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.